Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Justiça proíbe que manifestantes favoráveis e contra o governo ocupem o mesmo horário no domingo na Avenida Paulista. Deputado Paulinho da Força é condenado a 10 anos de prisão pelo STF. E as regiões do Brasil que reabrem a economia a partir do fim de semana. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O presidente Jair Bolsonaro comentou agora à noite as denúncias contra a deputada Joyce Hasselmann de que ela seria comandante de um gabinete para disseminar fake news. Por isso, vamos ao vivo a Brasília falar com o Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Fara, boa noite para você. Oi, Stoliar, boa noite a todos. O presidente Bolsonaro defendeu o arquivamento do inquérito sobre as fake news no STF, uma vez que toda a investigação teria iniciado após denúncias de que Joyce Hasselmann estaria agora estaria criando perfis falsos para atacar adversários políticos, melhor dizendo. Na conversa com jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, na noite desta sexta-feira, Bolsonaro se defendeu das críticas de que o governo teria tirado recursos do Bolsa Família e disse que ninguém deixou de receber o dinheiro, já que o governo pagou o auxílio emergencial com um valor superior por conta da pandemia da Covid-19. O presidente admitiu que o Brasil pode sair da Organização Mundial de Saúde porque a OMS, segundo Bolsonaro, age de forma política e ideológica. Nesta sexta também, o presidente Donald Trump sugeriu que o Brasil não estaria enfrentando o coronavírus de forma ideal. Vamos acompanhar o que Bolsonaro disse a respeito. É meu amigo, é meu irmão. Falei com ele a semana, foi uma conversa maravilhosa. Um abraço, Trump. O Brasil aí quer cada vez mais aprofundar no nosso relacionamento. Torço para ele que seja reeleito. Trump, aquele abraço. Fara, eu continuo com você em Brasília. O Supremo Tribunal Federal condenou o deputado federal Paulinho da Força? É verdade, e a pena é de 10 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. Paulinho da Força foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro, crime contra o sistema financeiro e associação criminosa. O Supremo recebeu a denúncia que indicava que o parlamentar e associados atuaram em nome da Prefeitura de Praia Grande e de uma rede de lojas para obter crédito junto ao BNDES. O total levantado foi de 300 milhões de reais nesta operação e Paulinho da Força nega as acusações. Como o placar na primeira turma foi 3-2, não foi unânime, a defesa do deputado vai recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Stoliar. Agora, Fara, outro líder do chamado Centrão que está enfrentando problemas com a justiça é o deputado Arthur Lira. Sim, nesta sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado do Partido Progressista por corrupção passiva, pelo suposto recebimento de R$ 1.600.000 em 2 parcelas, em dinheiro vivo. Essa propina teria sido paga em 2012 pela empreiteira Queiroz Galvão, em contrapartida pela manutenção do então diretor Paulo Roberto Costa na Petrobras. Paulo Roberto foi condenado pela Lava Jato. A denúncia partiu de uma delação premiada do doleiro Alberto Youssef, também velho conhecido dos investigadores. Atualmente, Arthur Lira é um dos líderes do Centrão na Câmara e tem se aproximado do governo federal. Em nota, a defesa do deputado afirmou que o parlamentar fez parte do grupo que assumiu a liderança do Partido Progressista e afastou tanto Paulo Roberto Costa quanto o doleiro Alberto Youssef da legenda e que, por isso, eles teriam agido por vingança. E ainda que o STF reconheceu inverdades de Youssef, segundo Arthur Lira, em outros depoimentos. Leandro Stoliar.
Obrigado pelas suas informações aí de Brasília, Luiz Fara Monteiro. Vamos agora aos números mais recentes do coronavírus no Brasil, divulgados agora à noite, aqui no nosso telão. O país tem, nesse momento, 645.771 casos confirmados de Covid-19 e 35.026 mortes. 1.005 pessoas morreram de Covid-19 só nas últimas 24 horas. A gente tem também o telão de recuperados. O país tem hoje 271.940 pacientes que já se curaram da doença. Entre os países com mais casos do coronavírus, o Brasil é o que tem menos na divisão por milhão de habitantes, atrás da Espanha, Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Os prefeitos das cidades do ABC Paulista querem reabrir concessionárias e escritórios na semana que vem, contrariando a orientação do governo do estado. Giovana Rizardo tem mais informações ao vivo. Giovana, boa noite para você. O que acontece agora? Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, diante desse impasse, o que vai acontecer é o seguinte: uma reunião foi marcada para este sábado entre os prefeitos e o secretário do Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, que é para tentar reverter essa decisão. De acordo com o planejamento do governo de São Paulo, as cidades da Grande São Paulo, menos a capital, estão na fase 1, que é a fase vermelha, ou seja, só estão liberadas as atividades consideradas essenciais. E concessionárias e os escritórios não se enquadram nisso. Somente na quarta da semana que vem é que uma nova classificação vai ser divulgada. Aqui na capital, Leandro, a partir de segunda-feira, os ônibus só vão circular com a capacidade máxima de passageiros sentados. O objetivo é justamente evitar as aglomerações. Leandro. Obrigado, Giovana. Boa noite para você. E agora à noite, a Justiça de São Paulo proibiu que grupos a favor e contra o governo Bolsonaro façam manifestação no mesmo horário. Os protestos estão programados para este domingo na Avenida Paulista. No último domingo, a polícia teve que intervir para evitar o confronto entre manifestantes de torcidas organizadas que defendiam a democracia e apoiadores do presidente. A medida foi tomada em caráter emergencial para evitar confrontos e prejuízos. E a presidência da Assembleia Legislativa do Rio recebeu nesta sexta-feira mais um pedido de impeachment contra o Wilson Witzel. Quem tem informações ao vivo é o Leonardo Ack, lá do Rio de Janeiro. Léo, boa noite para você. Quantos pedidos de impeachment do governador já foram encaminhados? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. É o 11º pedido, Leandro, desta vez pelo do PSOL. Segundo a bancada, existem diferentes crimes de responsabilidade e atentado aos cofres públicos. Caso seja condenado, os parlamentares pedem que, ao fim da apuração do processo, Wilson Witzel fique até 5 anos impedido de exercer qualquer função pública. Agora, também nesta sexta-feira, o empresário Miguel Skin teve seu habeas corpus cassado e voltou para a prisão. Skin já foi denunciado 7 vezes pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio por fraudes junto à Secretaria de Saúde. Em 2 das denúncias, ele foi condenado a mais de 47 anos e 4 meses de reclusão. Com você, Leandro. Boa noite. Vamos acompanhar isso, né, Léo? Obrigado, boa noite para você. A Justiça interditou um complexo de minas da mineradora Vale, em Itabira, Minas Gerais. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o Luiz Casoni, lá de Belo Horizonte, ao vivo. Oi, Luiz, boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Justiça, a empresa não tomou as devidas providências para impedir a disseminação do coronavírus. Os funcionários estariam aglomerados e o número de trabalhadores contaminados no complexo era alto. A cidade de Itabira tem, até o último balanço, 383 casos confirmados de Covid-19. E a Justiça de Minas Gerais impediu a reabertura dos shoppings e centros comerciais na cidade de Contagem, que fica na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Esses espaços estavam previstos para reabrirem na próxima segunda-feira. Leandro. Tá certo. Obrigado, Luiz. Boa noite para você. A Live JR dessa sexta-feira foi com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
O apresentador Eduardo Ribeiro teve a companhia dos jornalistas Tiago Nolasco, de Brasília, e Giovana Rizardo, de São Paulo. Salles negou acusações do Ministério Público Federal de omissões intencionais no combate ao desmatamento e às queimadas e falou sobre as mudanças nas cobranças das multas. Segundo o ministro, menos de 5% das infrações são efetivamente pagas no Brasil. Quem comete crimes ou ilegalidades deve ser punido e punido exemplarmente. Mas a punição deve ter alguns requisitos. Ela tem que seguir o devido processo legal, ela tem que ter toda a fundamentação e, mais do que isso, ela tem que resultar em alguma coisa. Então, quando nós analisamos o processo sancionatório, nós verificamos que o índice de resolutividade é muito baixo. É da ordem de 3% a 4% só ao final e processos que duram, em alguns casos, 7 anos para chegar no fim. Então, só 3% ou 4% pagam, ministro, é isso? A média, 3% a 4% chegam ao final e desse montante chegam ao final no sentido de manter a multa e aplicar essa multa e recolher a multa. Então, esse montante vai para o Tesouro Nacional, né, recolhido em favor do Tesouro. A partir daí, o que se fez? Todo um esforço, primeiro, de digitalização de todos os processos está em andamento. Para além do esforço de digitalização, criar um processo sancionatório que seja mais lógico. Eu queria saber do senhor o que tem sido feito para efetivamente essa fiscalização ser mais intensa no país. Primeiro, que o ano passado, como é público e notório, houve uma redução da participação das polícias militares nos estados junto às operações do IBAMA, ICMBio e da Polícia Federal. Sem a participação das polícias militares dos estados, fica muito mais complicado executar operações, porque são elas, polícias militares, que dão a segurança necessária às equipes de fiscalização. Então, esse é o primeiro constatação importante. Segundo, o desmatamento no Brasil vem aumentando desde 2012, não é de agora que vem aumentando o desmatamento, e a aceleração do desmatamento, que vem aumentando desde 2012, também vem desde 2017. O que isso demonstra para nós? Que outras questões, para além da mera fiscalização, ou seja, a fiscalização é importante, é relevante ter o comando e o controle, mas outras medidas precisam ser feitas em paralelo para resolver este problema no longo prazo. O presidente Jair Bolsonaro assinou 2 decretos que estão relacionados à preservação do meio ambiente, que é, no caso, o descarte de medicamentos e também as debêntures verdes. Eu queria saber qual a importância dessas 2 regulamentações para o meio ambiente, ministro. A parte das debêntures é você trazer dinheiro para a sustentabilidade, você ter recursos para cuidar do meio ambiente. Com relação ao decreto do presidente sobre a logística reversa de medicamentos, nós vimos atuando muito, Giovana, na área ambiental urbana. 80% dos brasileiros vivem nas cidades e tanto o saneamento foi deixado para trás ao longo dos últimos anos, quanto também a gestão dos resíduos, né, dos resíduos domiciliares, do lixo e também de várias alternativas de logística reversa. Fizemos o acordo fizemos o de eletroeletrônicos, de baterias automotivas, estamos avançando no de embalagens e hoje o presidente assinou o de medicamento. Então, todos os brasileiros vão poder devolver nas farmácias os medicamentos, a farmácia se encarrega de entregar de volta aqueles medicamentos vencidos ou inutilizados para o distribuidor, que por sua vez leva de volta ao fabricante e ele incinera esses medicamentos velhos. Então é uma solução importante, porque na ausência desta política, o medicamento é descartado inadequadamente e acaba indo contaminar os rios, o lençol freático, o solo, enfim, tem consequências muito danosas. Vamos falar agora da retomada do comércio em Belém, porque os shoppings da capital paraense voltam a funcionar nesse sábado. Quem tem os detalhes é a Poliana Gomes. Oi, Poliana. Boa noite para você. Boa noite, Leandro. O funcionamento foi autorizado, mas com horário reduzido, de meio-dia até 8 da noite. A retomada das atividades do setor faz parte do Plano Municipal de Reabertura Progressiva. Foram 78 dias com as atividades suspensas. Agora, os shoppings de Belém terão que adotar várias medidas de proteção contra a Covid-19. Só será permitido o acesso para quem estiver usando máscara de proteção. Praças de alimentação, cinemas, academias e parques infantis ficarão fechados neste primeiro momento para evitar aglomerações. Leandro. Obrigado, Poliana.
E a partir de segunda-feira, a construção civil de Pernambuco volta a funcionar com metade dos funcionários. Que outros setores vão voltar a funcionar, vão retomar as atividades? Renato Barros, boa noite para você. Boa noite, Leandro. O comércio atacadista também vai reabrir. Outras atividades serão retomadas ao longo da semana. Na quarta-feira, consultórios médicos e odontológicos voltam a atender pacientes, respeitando novos protocolos de controle. Já os shoppings vão funcionar através do serviço de coleta, quando os clientes vão retirar os produtos nos locais de venda. Caso o número de infectados e de óbitos volte a apresentar crescimento, algumas atividades podem ser interrompidas. O estado confirmou nesta sexta-feira mais 1.004 casos da Covid-19 e 71 mortes. Leandro. Obrigado, Renato. As agências da Caixa Econômica Federal vão abrir nesse sábado em todo o país para pagar o auxílio emergencial. Eu vou chamar então a Luíse Baini, lá do Rio Grande do Sul, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Luíse. Oi, Leandro, boa noite. Serão abertas 680 agências em todos os estados para pagar a segunda parcela do auxílio emergencial do governo. Só em São Paulo, esse número chega a 140. Aqui no Rio Grande do Sul, 26 agências vão abrir. O serviço estará disponível das 8 da manhã até o meio-dia. As liberações desse lote de pagamentos começaram no último dia 30 de maio e seguem um calendário de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. Agora são os nascidos em julho que recebem o dinheiro. Também é possível sacar o dinheiro nas lotéricas. Leandro? Obrigado, Luíse. Alguns estados norte-americanos começaram a permitir a reabertura do comércio e outras atividades econômicas. De Nova York, a correspondente Heloísa Vilela tem os detalhes. Conforme o número de casos cai em alguns estados, academias e restaurantes sem mesas ao ar livre estão recebendo permissão para reabrir. Em Minnesota, a partir da próxima semana, essa liberação acontece também para outros serviços de lazer. Essa é a terceira fase de reabertura do estado. Em Miami Beach, também será permitida a abertura de estúdios de tatuagem e massagem, sempre cumprindo as restrições. Já a capital Washington aguarda uma queda de 14 dias seguidos de novos casos para avançar. Aqui em Nova York, o dia foi de comemoração no mercado financeiro. As bolsas fecharam em alta, impulsionadas pela notícia de que os Estados Unidos criaram 2.500.000 novos postos de trabalho no mês de maio. Leandro. Obrigado, Heloísa. E pelo 11º dia seguido nos Estados Unidos, manifestantes foram às ruas pedir o fim da violência policial contra negros. Em Nova York, os ativistas desobedeceram mais uma vez o toque de recolher para protestar. Nessa sexta-feira, a polícia do estado resolveu suspender os 2 policiais que empurraram um idoso de 75 anos. O homem está em estado grave. Em apoio aos colegas suspensos, outros 57 agentes pediram demissão, pode acreditar. E na Filadélfia, um policial será julgado por uso excessivo da força. E agora, olha só essa história. No México, um manifestante ateou fogo em um policial durante um protesto contra a violência da polícia. O homem se aproxima, joga álcool no agente, acende um isqueiro e depois foge. Desesperado, o policial se joga no chão para tentar apagar as chamas. Colegas e manifestantes tentam ajudá-lo. Segundo a imprensa local, o policial teve ferimentos leves. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha no Fala Brasil, às 7 da manhã, Fala Brasil de sábado. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Boa noite e a gente se vê.